Shalom, igreja! Bom dia a todos. Que privilégio estarmos mais um domingo, logo pela manhã, adorando ao Senhor, onde nós estamos entregando a Ele, de fato, a primícia do nosso dia. Isso é um privilégio. Amém? Vamos estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 11, versículo de número 1. É o Lion que está na mídia hoje? Meu amigo Lion, a gente vai usar a versão Almeida Corrigida Fiel, se você estiver por aí. Juízes capítulo 1, versículo 1 ao 6. Agradecer aos pastores pela confiança de sempre, muito obrigado. Existe alguém que nos visita nessa manhã? Levante a sua mão assim rapidinho para a gente identificar. Pela primeira, segunda até a terceira vez, não? Tem, Jace? Ah, você, Jace. Amém. Seja bem-vinda, viu, Jaciara? Que Deus te abençoe. Todos encontraram? Se não tiver a Almeida Corrigida Fiel, pode ser essa mesmo. Amém. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olha para quem está do seu lado, por gentileza, e diga assim: nós iremos falar nessa manhã sobre Jefté. Essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor e eu ouvi na rede social algo sobre Jefté. E aí fiquei curioso e falei, vou dar uma estudada sobre esse personagem. E ali meditando sobre a vida desse homem, o Espírito Santo, ele colocou dentro do meu coração para que nós, nessa manhã, estivéssemos comentando sobre ele. Mas antes de nós falarmos sobre o texto que nós lemos, uma rápida contextualização. A Bíblia vai dizer que Moisés é levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Eles ficam durante 40 anos no deserto peregrinando, até que Moisés morre e um homem chamado Josué, ele assume essa missão de fato levar o povo do deserto para a terra prometida. Porém, Josué morre, o tempo passa e nenhum líder novo se manifesta. Então, entra na história de Israel o período dos juízes. Esse período ele durou cerca de 300 a 350 anos. Dentre esses juízes, que eram homens e mulheres que foram levantados por Deus para estar governando a geração de Israel, existiu Jefté. A Bíblia e a história nos conta que foram cerca de 15 juízes. Quantos juízes? Irmão, vocês estão prestando atenção aí? Vou perguntar mais uma vez. Foram quantos juízes, igreja? Maravilha, que benção. E Jefté foi o 8º juiz dessa linhagem de 15. Jefté foi o 8º. E a Bíblia vai dizer que esse período dos juízes, ele foi caracterizado por um ciclo que sempre se repetia. Qual ciclo era esse? O povo se afastava de Deus, caía sob a opressão dos inimigos, clamavam por socorro, e Deus, com a sua infinita misericórdia, ele entrava com providência e levantava um juiz para libertá-los. E esse ciclo ele se repetia.
cada juiz que se levantava, Deus ele libertava o povo, porém, o povo quando estava bem, quando estava por cima, quase não parece com a gente, né, irmão? Fala a verdade. É bem distante da nossa realidade atual até hoje, né? O juiz ele ia, libertava esse povo, o povo ficava longe do Senhor e assim sucessivamente. Então, quando nós chegamos no texto que nós lemos, onde Jefté era o juiz, ou foi justamente nesse tempo em que Deus escolhe ele para ser o juiz de Israel, a Bíblia vai dizer, e o texto que nós lemos ele confirma isso, dizendo algo que quando eu li me chamou muita atenção. Por quê? Porque o texto diz assim: Jefté era um homem valente, mas era filho de uma prostituta. Perceba por gentileza que dentro da língua portuguesa, quando nós colocamos a partícula mas, ou qualquer conjunção que traz uma ideia de adversidade, o termo destacado é o termo seguinte. Como assim? Parece difícil, mas não é não. Pense comigo. Fulano é forte, mas é feio. Qual que é o termo destacado? O feio. Agora, quando a gente faz o inverso, fulano é feio, mas é forte. Qual que é o termo destacado? O forte. Dentro desse entendimento, justamente, a Bíblia começa dizendo: Jefté era um homem valente, mas era filho de uma prostituta. Perceba que essa característica em que diz que ele era filho de prostituta, não é culpa dele. A Bíblia diz uma característica positiva dele e um defeito que ele não tem culpa nenhuma. Quantos entendem isso? Jefté, ele não pediu para ser filho de uma meretriz. Jefté, ele não pediu para nascer dentro de um lar desestruturado, não. Mas, por ele ser filho de uma meretriz, a Bíblia nos conta que os seus irmãos rejeitaram Jefté. E como é difícil a dor de uma rejeição, sim ou não? Por quê? Porque dentro de uma concepção de rejeição, ela nunca vem de uma pessoa que a gente já espera. Normalmente, as rejeições que mais nos ferem vêm de quem a gente ama. As rejeições que mais nos ferem vêm de quem a gente confia. As rejeições que mais nos ferem vêm daqueles que têm uma intimidade conosco. Com Jefté foi esse mesmo pensamento, foi essa mesma narrativa. Mas o que nós precisamos entender é que a rejeição ela faz parte do processo. Você já percebeu que dentro dessa geração que nós vivemos, nós sempre temos a vontade de ser aceito em todos os lugares que nós vamos, sim ou não? Se você entra no novo círculo de amizade, você quer ser bem aceito ali. Isso é um sentimento natural do homem, é um sentimento natural do ser humano, porém, não é uma realidade absoluta, não. Tem lugares que não nos aceitam, e paciência, irmão. Você conhece alguém que sempre, quando acontece alguma situação desse tipo, ele fica forçando ficar ali, fica se machucando, fica, como diz aquele ditado, fica dando murro em ponta de faca? Jefté não faz isso. Jefté, ele entende a rejeição como parte do processo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: a rejeição faz parte do processo. E deixa eu dizer uma coisa para você: não se forma um juiz sem que ele saiba administrar e suportar rejeições. Não é possível que um juiz se levante, que um juiz tenha um poder, tenha uma autoridade, sem que ele saiba administrar e gerenciar rejeições. Porque a rejeição, ela te ensina a depender de Deus e não de aplausos. A rejeição, ela te ensina a discernir quem é amigo de verdade e quem é amigo de momento. A rejeição, ela te ensina a continuar, mesmo quando ninguém mais acredita em você. A rejeição. Olha para quem está do seu lado e diga assim: pensando bem, fala, irmão, pensando bem, a rejeição nem é tão ruim assim, né? As críticas, as oposições e as rejeições não podem nos tirar do propósito. Muitas vezes as pessoas que passam por alguma rejeição, seja ela em qualquer âmbito que for, elas perdem o foco. O inimigo usa justamente da rejeição como uma arma para tirar
você daquilo que Deus colocou na sua vida. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa manhã. Se existe alguma rejeição, se existe alguma ferida na alma, se existe algo que o inimigo tem preparado como ferramenta para tentar tirar você do propósito, nessa manhã está caindo por terra, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui. Quantos creem nisso? As rejeições não vão tirar você do propósito. O texto mostra que o lugar que deveria ter sido casa de Jefté se tornou o lugar onde ele foi excluído. E quando nós continuamos analisando o texto bíblico, a Bíblia vai dizer que Jefté ele é expulso e foge. Quando a gente entende esse foge, é possível nós entendermos que ele saiu sem um destino, sim ou não? Ele não saiu para um lugar que ele sabia para onde ele iria. Jefté, ele é expulso pelos seus irmãos e sai em fuga. Ele não tinha ninguém para que pudesse lhe receber. Ele não tinha ninguém que pudesse lhe dar um abrigo. Mas dentro disso, nós podemos tirar uma lição preciosa. Ele entendeu que não compensava ficar em um lugar em que ele não era aceito. Irmão, Deus está falando aqui, hein? Não compensa ficar em lugar que não te aceita. Não compensa ficar em lugar que você não é reconhecido. Deus tem algo grandioso para a sua vida. Você não nasceu para viver uma vida miserável, uma vida medíocre. Deus te fez para que você herdasse as melhores coisas que Ele tem na terra. Quantos creem nisso? E quando nós pensamos dentro desse contexto, nós podemos pensar que Jefté estava sendo completamente esquecido por Deus. Nós podemos pensar que Jefté era um homem derrotado, que era alguém que Deus não estava mais com ele. Mas na verdade, Jefté estava vivendo justamente o processo que Deus tinha para que ele vivesse. Ei, essa guerra que você está passando, esse momento que você está passando não é para a sua morte, é para te preparar para uma nova fase que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Não, essa rejeição não vai parar o seu propósito. Essa rejeição não vai queimar aquilo que Deus colocou para que você fizesse. É apenas um período. O que Deus tem para a sua vida vai ser maior, vai ser maior, vai ser melhor. O que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família vai surpreender muita gente ainda. Você crê nisso? Quantas vezes Deus permite que a porta se feche, não porque você fracassou. Aquela porta de emprego que você tanto queria, ela não se fechou porque você fracassou ou por falta de capacidade sua. Não, é porque Deus tem coisa melhor para a sua vida. Aquilo muitas vezes que nós pensamos, não compreende a grandeza daquilo que Deus pensou para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos, e os caminhos que Ele tem são melhores do que os nossos. Aos olhos humanos, Jefté havia sido expulso de casa, rejeitado pelos irmãos, partido para um lugar que ele não sabia para onde era, até que ele chega a uma cidade chamada Tobi. Repitam no 3, 1, 2, 3. Tobi. O significado de Tobi é lugar bom. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque como assim um lugar bom, sendo que ele sai rejeitado, ele sai em fuga, e no texto vai dizer que ele estava rodeado de pessoas levianas ou pessoas sem valor. Mas mesmo assim, Tobi na Bíblia e o significado possui de que é um lugar bom. Sabe por quê? Tobi era o lugar que Deus havia preparado para Jefté. Muitas vezes a gente não entende o lugar e a situação que nós estamos, mas mesmo assim, Tobi continua sendo um lugar bom. Por quê? Pelas pessoas que lá estão? Não. Pelo momento que você chegou, na dificuldade que você se encontra? Não. Tobi é um lugar bom, porque a presença de Deus está lá. Tobi é um lugar bom, porque a presença de Deus, ela capacita, ela transforma e ela faz feridas se transformarem em cicatrizes para curar outras pessoas. Quantos creem nisso? O lugar bom nem sempre é o que a gente escolheria, mas é o lugar que a gente precisa. Provavelmente Jefté, se fosse para ele poder escolher, ele jamais iria para Tobi.
Quando a gente entende que os irmãos de Jefté expulsaram ele, dizendo: você não tem parte da herança que nós temos porque você é filho de uma meretriz, é porque com certeza se tinha uma herança para se receber, sim ou não? Então, a cidade onde Jefté morava era uma cidade boa. A cidade onde Jefté morava era uma cidade que tinha recursos. O lugar onde Jefté estava era juntamente com os seus irmãos, com a sua família. Mas a Bíblia não diz que o lugar onde Jefté estava era um lugar bom. Não, a Bíblia diz que o lugar onde Jefté foi, Tobi, era um lugar bom. Por quê? Tobi era um lugar em que Deus estava lá. Tobi foi um lugar em que Deus usou para curar Jefté. Foi um lugar que Deus usou para preparar Jefté. E foi um lugar que Deus usou para levantar Jefté. E o tema dessa ministração, se eu pudesse dar um tema para ela, a gente aprende com o pastor Felipe, que sempre tem um excelente tema. O tema para essa ministração seria esperando o tempo de Deus. Repita isso no 3. 1, 2, 3. A Bíblia vai dizer que passado algum tempo, o tempo sempre passa, irmão, isso que é maravilhoso. A Bíblia vai dizer em Salmo que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas tão certo quanto o choro pode durar a noite, a alegria ela vem pelo amanhecer. Por quê? Porque o tempo passa. A situação que você está passando não é eterna. E eu sinto a presença do Senhor aqui nessa manhã. A dificuldade que você está passando não é eterna. A situação, a cidade, a geografia onde você se encontra não é um lugar eterno, porque Deus tem algo preparado para você quando o tempo passar. Quantos creem nessa verdade? Jefté, ele não voltou antes da hora. Jefté, ele não procurou vingança. E perceba por gentileza, essa palavra não é uma palavra de vingança. Nada contra o hino Sabor de Mel, mas não é vingança essa palavra. É uma palavra que traz ao nosso entendimento que nós devemos esperar o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, sim ou não? Porque o tempo que Ele tem é o melhor, o tempo que Ele tem é perfeito, o tempo que Ele tem é o propício para que as coisas dEle se realizem nas nossas vidas. Jefté, ele não forçou a barra, ele não tentou provar quem ele era, não. Jefté olhou e falou assim: vocês estão me expulsando? Ok. Irmão, e quantas vezes a gente entra numa situação difícil, entra em confronto para tentar provar quem nós somos? Para com isso. Eu não estou querendo dizer que você não tem que melhorar, irmão. Você tem que melhorar todo dia, sim ou não? Você tem que sempre procurar ser uma pessoa melhor dentro da sua casa, dentro da nossa comunidade de igreja, dentro do seu serviço. Não vai levar essa palavra aqui achando que você tem que todo mundo ficar aceitando você, que não é assim não, mas pelo amor de Deus. Você não pode ficar tentando provar que você é uma pessoa que você não é, para tentar se provar e se encaixar dentro de ciclos que o Senhor não preparou para a sua vida. Jefté, ele não voltou dentro de um cenário que Deus não havia preparado. Ele voltou exatamente no cenário certo que Deus preparou para que ele voltasse. E essa é a diferença quando nós esperamos o tempo de Deus. Porque quando nós esperamos o tempo que Ele tem para as nossas vidas, as coisas acontecem de maneira natural. Deus nunca te deixará preso à estação da sua dor. Quantos creem nessa palavra? Jefté talvez estava numa situação completamente complicada, difícil, mas Deus não permitiu que ele ficasse preso naquela situação em que ele se encontrava. Por quê? Passado algum tempo, a Bíblia vai dizer que os anciãos da cidade em que ele morava foram lá e procurou ele. Olha que coisa fantástica, irmão. Olha que coisa maravilhosa. O homem que foi rejeitado, o homem que saiu em fuga, de repente, os anciãos da cidade, não era qualquer pessoa, não foram os irmãos que haviam rejeitado e que fizeram com que ele fugisse, não, foram os anciãos da cidade. Chegou em Jefté e falou assim: olha, vem e governe sobre nós, porque o tempo que Deus tem é o tempo perfeito. Muitos querem voltar antes da hora e acabam voltando para os mesmos conflitos, mas Jefté esperou. Não se desespere no tempo da espera. Fala isso para quem está do seu lado. Não se desespere no tempo da espera. Mas esperar é fácil?
Irmão, se você falou sim, você me ensina, porque esperar é horrível. Mas é que hoje, graças a Deus, a gente tem várias tecnologias, né? Tem a tecnologia do Pix, tem a tecnologia que a gente consegue resolver tudo com o celular, isso é maravilhoso. Mas eu lembro, Cabão, quer dizer, Abner Moreira, da época em que nós precisávamos nos deslocar várias ruas, várias quadras para pagar boleto. Onde? Onde, irmão? Na lotérica. Aí quando você chegava, a gente está em semana de pagamento, né? Todo mundo está feliz, né, irmão? Semana de pagamento é uma benção. Exceto quando era tempo de pagar a conta em lotérica. Era horrível. Por quê? Fila gigantesca. Aí eu sou o filho mais velho. Aí, mano, minha mãe chegava, falava assim: Murilo, esses aqui são os boletos, e sempre eram muitos, porque sou eu mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Aí dava aquele dinheiro e eu já ia preocupado, irmão. Falava, meu Deus do céu, é distante. E aí quando você chegava, tinha que esperar para ser atendido. Esperar é horrível. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E isso, no entendimento humano, pode até parecer contraditório, porque como que você esperando vai ter as forças renovadas? É porque a gente não está esperando no homem, a gente não está esperando numa liderança, a gente não está esperando em alguém que falha. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, no Senhor, no Senhor, as coisas mudam. Esperar não é fácil, de fato. Esperar não é prazeroso, de fato. Mas quando nós esperamos no Senhor, assim como Jefté esperou, as coisas acontecem. E ainda mais dentro dessa geração em que nós não temos paciência para nada. Eu li algo esses dias que me chamou muita atenção. O excesso de passado é depressão. O excesso de presente é estresse. E o excesso de futuro é ansiedade. Irmão, fatalmente, você conhece pelo menos uma pessoa que ou tem depressão, ou tem estresse, ou tem ansiedade. Porque nós vivemos em um tempo em que nós não conseguimos, muitas das vezes, fazer com que os nossos sentimentos se controlem. Muitas vezes a gente não consegue justamente esperar, mas o Senhor nos traz aqui nessa manhã para dizer: acalma o teu coração, acalma a tua alma, descansa, porque Ele está cuidando de tudo, Ele não perdeu o controle. Quantos creem nessa palavra? Ele não esqueceu de você. Deus não trouxe apenas Jefté de volta, mas trouxe ele com honra. E esse é o diferencial. E a Bíblia vai dizer de mais alguns personagens, mas eu vou citar aqui somente mais 2, que esperaram o tempo perfeito de Deus. A Bíblia nos conta a história de Davi. Samuel era sacerdote, profeta e... ajuda eu aí, amor. E juiz. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. A Bíblia vai dizer que Samuel era alguém extremamente importante e influente na sociedade em que ele vivia na época ali. Tanto é que quando Deus olha para Samuel e diz assim: olha, Samuel, você vai lá na casa de Jessé e de lá você vai ungir um novo rei. Samuel olha e fala assim: Deus, mas como que eu vou chegar lá? Todo mundo vai saber que eu estou indo para lá. O que eu vou justificar? Fala assim: não, que você chegou lá para poder fazer ofertas para mim. Deus diz isso para Samuel. Então quando Samuel chega na casa do pai de Davi, preste atenção por gentileza, todos sabiam que Samuel estava ali. Mesmo todos sabendo que Samuel estava ali, existia uma pessoa que não estava no lugar onde Samuel estava. Quem? Davi. A Bíblia nos conta que Samuel chega na casa de Jessé. E aí, ali, ele está para justamente ungir um novo rei. E aí, os filhos de Jessé começam a aparecer. E eu fico imaginando, justamente Davi, irmão, o que passava na cabeça de Davi? Você já viu aquele meme? O que se passa na cabeça dessa pessoa? O que se passava na cabeça de Davi? Davi estava cuidando de ovelhas, um serviço que ninguém queria fazer. Um serviço que não tinha mérito nenhum. Mas Davi esperou o tempo exato do Senhor. Davi, ele não foi lá e se ofereceu dizendo assim: olha, eu sou filho de Jessé também, cadê o meu lugar na mesa? Não.
Davi não ficou nervoso, não ficou publicando coisa no Instagram, no Facebook, mandando textão para as pessoas. Não, Davi falou assim: ok, eu vou esperar o tempo do Senhor. Lembra de Jó? Quem me justifica é Deus. Sabe, existem momentos que nós precisamos tirar o pé do acelerador. E em todos os momentos nós temos que esperar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos entendem isso? Aí a Bíblia nos conta que Samuel chegou e começou a passar os filhos de Jessé. E Davi lá no campo, cuidando de ovelha. E começa a passar os filhos de Jessé. E começa a passar os filhos de Jessé aí. Em nenhum Deus falou unge. Nenhum. Aí o profeta olha e diz assim: existe mais alguém na casa? Aí sabe o que Jessé fala? Jessé olha e fala assim: existe um, mas é o menor. E ele está lá cuidando de ovelhas. Aí Samuel olha e diz assim: então nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Chegou o tempo de Davi. E se chegou o tempo de Davi, e se chegou o tempo de Jefité, eu levanto as minhas mãos e profetizo sobre você nessa noite, nessa manhã, que vai chegar o tempo de Deus para você, vai chegar o tempo de Deus para sua casa, vai chegar o tempo de Deus para sua família, e aquilo que hoje não faz sentido, aquilo que hoje não faz nenhum sentido na sua mente, no seu coração, vai se justificar, porque o Senhor tem tudo preparado nas mãos dele. Quantos creem nessa palavra? Davi não forçou o tempo dele, porque ele sabia que o tempo de Deus era o perfeito. Quando nós esperamos o tempo que Deus tem para as nossas vidas, nós vivemos aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Aí, a Bíblia diz que o banquete estava servido, estava todo mundo pronto, mas ninguém se assentou. Aí depois que Davi é ungido, sabe o que acontece? Ele volta para o campo de ovelha. Olha que lição que Davi nos dá, irmão. Eu vou abrir meu coração aqui, se fosse eu, ungido rei de Israel, pô, irmão, por isso que Deus não dá asa à cobra, né, Jones? Irmão, se fosse eu ungido a rei ali, eu ia falar assim: obrigado, a partir de hoje eu já vou começar a reinar aqui em casa. Ovelha eu não vou fazer mais não. Pega um dos filhos que não é mais rei e vai lá. Pega um dos filhos que não foi ungido e vai lá cuidar de campo. Ele falou assim: não, ainda não é o meu tempo de reinar. O tempo de reinar ele vai chegar. Ei, a sua estação vai mudar, você crê nisso? Davi olhou e falou assim: eu vou voltar. Por quê? Porque eu sei que o tempo que o Senhor preparou para que eu reine vai chegar. E assim aconteceu. Davi chegou o tempo certo e ele reinou sobre o povo de Israel. Um outro personagem que também nos ensina muito sobre esperar o tempo de Deus e que viveu um grande período de espera foi José. José era um jovem sonhador que amava contar os sonhos que ele tinha para todo mundo. José, ele chegou certo dia na sua casa e, de maneira resumida e mais ampla, ele olhou e falou assim: ó, eu sonhei que todo mundo aqui vai me adorar. Então, José era um homem, era um menino na verdade, que não tinha o prestígio e nem o carinho de ninguém na casa dele. Aí os irmãos vendem ele e ele começa a passar por diversos processos. Ele esperou o tempo do Senhor. José poderia se levantar em murmuração, dizendo assim: mas eu não sonhei que todos iriam me adorar? Cadê o sonho? Cadê a concretização desse sonho? José não. José olhou e falou assim: eu vou esperar o tempo do Senhor. A palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã é: descanse o seu coração. Aquilo que o Senhor preparou para você, para a sua casa e para a sua família, Ele não mentiu. A Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai cumprir. Se Ele prometeu, vai chegar. Se Ele prometeu, a situação vai mudar na sua vida. E aí, José então passa por diversos processos. José passa por diversas situações, até que ele vira governador do Egito. E aí, quando ele é o governador do Egito, o que acontece? Os seus irmãos, que haviam tentado o matar, que o venderam, que fizeram com que ele passasse por todas essas situações difíceis, aparece onde? Justamente na frente de José.
Aí quando eles aparecem para José, e José se revela depois de um período em que ele é curado dentro de si mesmo, por tudo aquilo que ele havia passado, os irmãos de José olham e imaginam assim: agora ele vai matar a gente, agora é a chance que ele tem para acabar com a nossa vida. Aí sabe o que José olha e diz? José diz assim para eles: não se preocupe, foi o Deus que nós servimos que me mandou adiante de vocês. Olha que entendimento precioso desse homem. Olha como quando nós somos curados, olha como quando nós somos curados de fato e nós entendemos os processos que Deus tem para a nossa vida, a gente é usado para ser canal de bênção para outras pessoas. José, ele poderia muito bem ter antecipado o tempo para ir lá ter o encontro com os irmãos que ele tinha. José poderia muito bem colocar no seu coração o seguinte: agora que eu sou governador, eu vou lá e vou me vingar, ou então eu vou me apresentar para eles e vou mostrar que eu venci, vou mostrar que eu conquistei as coisas. José não faz isso. José olhou e falou assim: eu vou esperar o tempo de Deus. Eu sei que eles não vão morrer e eu também não vou morrer antes que haja uma reconciliação. Então José ficou tranquilo porque ele sabia que esse tempo chegaria. O tempo de Deus, ele não chega com alarde, ele chega com propósito. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o tempo de Deus, ele não chega com alarde, ele chega com propósito. Não lute contra o tempo de Deus. E aqui nós já estamos caminhando para o final. Sabe, quando eu estava preparando essa ministração, o Espírito Santo falou muito forte dentro do meu coração justamente isso. Nós não devemos e nós não podemos lutar contra o tempo de Deus. Irmão, é tolice tentar mudar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, é tolice achar que aquilo que nós pensamos é melhor do que aquilo que Deus tem para nós. Quando o tempo de Deus chegar, Ele vai te colocar no lugar certo. Você pode dizer amém por isso? Ele vai te colocar diante das pessoas certas e Ele vai te colocar para cumprir o propósito certo. Você não precisa forçar portas, Deus vai abrir elas para você. Você não precisa se vingar, Deus vai preparar o momento certo para uma reconciliação. Quantos creem nisso? Você não precisa se justificar, Deus vai criar as circunstâncias corretas. Aleluia. Quando nós olhamos para a história de Jefté, nós percebemos algo que transforma completamente a forma como nós enxergamos. Por quê? Porque o que fez com que ele voltasse para a terra em que ele morava não foi uma situação qualquer. A Bíblia nos conta que Jefté voltou numa situação de guerra. Enquanto tudo está tranquilo, ninguém nem lembra de Jefté. Enquanto tudo está de boa, enquanto tudo está sossegado, Jefté não é nem lembrado, ele está lá em Tobi. Mas quando a guerra se apresenta, é justamente nesse contexto em que as pessoas se lembram e dizem assim: olha, existe um homem que já morou nessa terra, que é um de nós, mas que ele foi expulso e rejeitado pelos seus irmãos, mas ele é a pessoa certa para nos libertar e fazer com que nós vençamos essa guerra. E eu tenho algo para dizer sobre a sua vida. A porta do retorno que Deus preparou para você não vai ser aquela que você imagina, não vai ser aquela que você, quem sabe, já colocou no seu coração. Vai ser uma situação completamente diferente, mas vai ser justamente nessa situação que Deus vai se mostrar presente. Vai ser justamente nessa situação que Deus vai se levantar do trono e vai dizer: é o tempo do retorno, é o tempo da vitória. Esse é o tempo que eu preparei para que você faça e viva aquilo que eu preparei para a sua vida. Quantos creem nessa palavra? Jefté, ele não apenas esperou, Deus usou a própria guerra para criar a necessidade que precisava, que o traria de volta. E isso é uma verdade espiritual muito grande. Muitas vezes Deus usa as guerras das nossas vidas para abrir os nossos olhos. Já percebeu que muitas vezes a gente está tranquilo e a gente começa a se desviar daquilo que Deus preparou para as nossas vidas? É igual o tempo dos juízes, irmãos. Aí o que acontece? Acontece uma guerrinha, acontece uma coisa que vai fazer com que você o quê? Com que você fique preparado para aquilo que Deus tem na sua vida. Você está passando por guerra, parece que tudo está difícil, fique tranquilo, vai ser justamente essa guerra que vai fazer com que você retorne e cumpra aquilo que Deus tem para a sua casa.
Jefté, ele esperou o tempo de Deus. Enquanto os homens olhavam para o seu passado, Deus via o propósito. Enquanto o povo via a marca da vergonha, que marca era essa? Ser filho de uma meretriz. Deus via justamente a unção do juiz que ele carregava. Enquanto os irmãos o expulsavam de casa, Deus estava preparando o cenário certo para que ele voltasse. Deus estava preparando a situação correta para que ele voltasse, não apenas como qualquer um, mas como o juiz que libertaria o povo daquela situação que estava passando. Ei, Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina. Quem sabe no coração de Jefté, o que Deus tinha preparado para ele era apenas uma herança, era apenas algo material, mas o que Deus estava preparando para ele era ser juiz de uma nação, era ser uma autoridade espiritual naquele lugar. O que Deus tem preparado para você é algo muito maior do que aquilo que você imagina. Muitas vezes nós achamos que estamos preparados, mas ainda não estamos. Mas Deus hoje traz clareza para o nosso coração e para a nossa alma, dizendo: fique tranquilo e espere o tempo que eu tenho para você. Muitas vezes nós achamos que estamos prontos. Muitas vezes a gente acha que a gente já está preparado, mas Deus sabe que ainda existe algo que precisa amadurecer. Existe algo que precisa chegar ao ponto que tem que ser feito, que tem que ser chegado. O tempo não é castigo, é processo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o tempo não é castigo. Não, irmão, diga com mais força: o tempo não é castigo. O tempo é processo. Pare de tentar empurrar as portas que Deus não mandou você abrir. O teu passado e aquilo que você quer que aconteça não precisa ser forçado, só precisa ser esperado. Hoje o Espírito Santo está trazendo clareza ao nosso coração. E o sentimento de pressa, de ansiedade, parte em retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que traz preocupação à nossa mente, tudo aquilo que traz preocupação ao nosso coração nessa manhã, está sendo mandado embora para o nome de Jesus ser glorificado na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer, e foi o próprio Jesus que disse: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. É Ele quem cuida de nós. Sabe, o tempo de Deus é perfeito. O ministério de louvor pode subir, por gentileza. O tempo de Deus é o tempo perfeito. A gente coloca no nosso coração o tempo ideal, sim ou não? A gente, por ser humano, por sermos pessoas que se preparam, que se programam, isso é completamente errado? Não. Mas o que nós não podemos é deixar com que os nossos planos se sobressaiam àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, a palavra de Deus nessa manhã é: espere o tempo que eu tenho para você. Espere o tempo que eu tenho para cumprir os planos que eu mesmo realizei para você. Quantos entendem isso? Se coloque de pé, por gentileza. Jefté foi alguém que era completamente fora das projeções humanas. Jefté, por ser filho de uma meretriz, apesar de ser uma característica que não era culpa dele, como nós comentamos, Jefté não pediu para ser filho de quem ele foi. Jefté não pediu para nascer no contexto familiar em que ele nasceu. Quem sabe eu esteja ministrando para alguém aqui nessa manhã que vive uma situação como essa. Você veio para essa reunião com o coração aflito, com o coração preocupado e triste com as rejeições que você sofreu. Quem sabe você olha para dentro da sua família e você não encontra nenhuma rede de apoio. Quem sabe você olha para onde você está e você não vê nenhum amigo, mas eu tenho algo para dizer para você nessa manhã: o melhor amigo que nós podemos ter é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Sabe, o melhor amigo, a melhor companhia que nós podemos ter é aquele que tudo conhece. Eu sinto a presença dele nessa manhã. A melhor companhia que nós podemos ter não é do homem.
A melhor companhia que nós podemos ter não é de um ser humano como nós, não é de alguém feito de carne. A melhor companhia que eu e você podemos ter é do Deus Criador, poderoso dos céus e da terra. Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer: descanse o seu coração, descanse a sua alma. O Espírito Santo está dizendo nessa manhã: descanse, porque Ele tem algo muito grande para você, mas para isso você precisa esperar o tempo dele. Sabe, chega de ficar tentando se colocar em lugares que você não cabe mais. Jefté nos apresenta várias lições. Jefté olha e diz assim: se não me querem aqui, eu vou embora. Se não aceitam o meu chamado, não tem problema. E aí ele fica numa cidade, como nós comentamos, teoricamente esquecido. Quem sabe você está se sentindo esquecido nessa manhã, mas o Espírito Santo está dizendo: eu não esqueci de você. O Espírito Santo está gritando dentro de corações aqui nessa manhã. Eu sinto a presença dele. Eu não esqueci das promessas que eu fiz para a sua vida. Eu não esqueci do chamado que eu coloquei nas tuas mãos. Eu não esqueci. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu vou repetir porque eu senti o peso dessa palavra. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E aquilo que eu vou fazer através de você, as pessoas vão olhar e não vão entender. Vão olhar e vão dizer: será que é a mesma pessoa? Mas é uma nova criatura que passou pela rejeição, que passou pelos processos e hoje vive aquilo que Deus preparou. Não se preocupe, descanse o seu coração. O tempo de Deus já está chegando para nós. Você crê nisso? Então feche os teus olhos nessa manhã e oremos. Pai, nós aqui estamos nessa manhã